A gente gosta de começar essa fala trazendo um pouquinho de contexto, trazendo um pouquinho de números, né? Acredito que muitos saibam, talvez todo mundo, que cibersegurança é uma área crítica, é uma área que demanda bastante atenção, mas a gente nunca quantifica isso, né? Então a gente fez um levantamento, a gente trouxe 3 informações relevantes, né? Uma Brasil, uma América do Sul e uma mundo. A primeira é que o Brasil, não sei se todo mundo sabe, é o segundo maior país em número de ataques do mundo. Ele só fica atrás dos Estados Unidos. E a gente sabe que o PIB, enfim, que a população do Brasil é proporcionalmente bem menor para estar tão próximo. O segundo número, que também embasa um pouco o que a gente fala e o que a gente faz, é o crescimento de ataques que a gente tem na América do Sul. A gente sabe que a América do Sul é grande parte da América Latina, então a gente fez esse recorte específico, e esse número ele cresce a taxas absurdas. A gente está falando ali de 18% quase ano contra ano. Isso torna muito crítico a gestão disso tudo. E por fim, não menos importante, e volto no começo da minha fala, todo mundo sabe que cyber é importante, mas é importante quanto? De quanto de valor a gente está falando? Como que o negócio vai lidar com isso? Como que o nosso negócio lida com isso? A gente tem uma pesquisa recente da McKinsey que traz que os danos que são causados por ataques cibernéticos até 2025 podem chegar na casa dos 10 trilhões de dólares. Então, acho que só como efeito de referência, salvo engano, o PIB do Brasil em 2021 beirou 2 trilhões. Tá? Então, a gente está falando de 5 vezes o PIB do Brasil há alguns anos atrás. Então, é muito impactante. E outra informação que a gente gosta de trazer também, outro dado que a gente gosta de trazer, e isso tudo é para embasar por que a gente está falando de cyber, é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa bem recente, que coloca a cibersegurança como o 5º maior problema mundial, atrás de problemas climáticos, mas na frente, por exemplo, de incidentes nucleares, de eventos nucleares. Então, só para a gente ter uma dimensão do quanto pesa e do quão crítico é cyber para o mundo. Legal, porque a gente gosta de trazer esse embasamento e falar um pouco de tendências. Acho que todo mundo, se não ouviu, talvez já tenha até trabalhado em conjunto com o Gartner. O Gartner faz uma série de levantamentos sobre tendências, sobre o que está acontecendo no mundo. E na última pesquisa do Gartner sobre estratégias de cyber, tendências de cyber, ele traz 3 pontos, que são os 3 pontos que vão nortear daqui para frente a nossa apresentação. Que não foi por isso, mas foi uma coincidência muito grata. São 3 pilares que a Vulner olha muito. Um pilar de gerenciamento de exposições, ameaça. Então, como que eu faço a gestão disso? Como que eu acompanho a minha melhora ou a minha degradação do ambiente em relação à cibersegurança? Como que eu provo para stakeholders, parceiros, fornecedores, clientes, governo, enfim, como que eu provo que eu estou atuando em cyber? O segundo pilar é validação dessa segurança. Como que eu atesto que o meu ambiente está seguro? Como que eu atesto que, de fato, eu tenho mecanismos e procedimentos eficazes e eficientes? E o terceiro pilar, acho que a gente tem um fórum aqui bem misto, mas acho que todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar. Como que a gente consolida isso? Ambientes de segurança, comumente, é composto de muita ferramenta. E são muitas ferramentas dispersas, são muitas informações dispersas. Consolidar tudo isso numa visão, entregar um insight casando informações diferentes, não é trivial, não é comum. Então, a consolidação da plataforma aqui vai muito em linha com isso. Como que a gente entrega informações, dados relevantes e como que a gente diminui a complexidade. Então, o que a gente vai falar daqui para frente sobre o produto, sobre as estratégias de segurança, vão estar muito pautadas nesses 3 pilares. Gerenciamento de exposição, validação de segurança e consolidação da plataforma. E aí, falando um pouquinho da Vulner e como que a gente faz isso, como que a gente trabalha nisso. O nosso foco é aumentar a efetividade, como eu comentei no começo, de segurança, nessas 2 óticas, tanto de identificação quanto de resolução. E a gente traz uma abordagem diferente, a gente brinca que é uma abordagem única, pelo menos até agora, em 4 etapas. Então, a gente faz uma unificação desses dados de diferentes origens, a gente prioriza, classifica esses dados,
né? Então, eu posso ter muita coisa para fazer, mas o que é prioridade? Né? Um pouco antes eu estava conversando com o Lucas, meu sócio aqui, quando a gente tem muita prioridade, na verdade a gente não tem. Então, o que é prioridade? E o ponto-chave da ferramenta, o ponto-chave do produto, que a gente entrega soluções e insights de maneira rápida e simples. Né? Então, a gente vai passar por alguns exemplos, por alguns prints, inclusive, acho que vai ficar um pouco mais palpável o que eu estou falando, mas eu estou falando, por exemplo, de entregar um passo a passo para resolver um determinado problema. Tá? E aí, nesse sentido, reduzindo o tempo de identificar e aumentando a proteção. Tá? Então, essa é a nossa abordagem como empresa. Acho que muito da parceria, né, com a Senior vem dessa ótica de aumento de efetividade, dessa ótica de geração de valor. Né? Como que é o produto? Tá? Beleza, falei bastante, mas, Guilherme, cadê? Queremos ver. Como que é o nosso produto? Nosso produto é um SaaS, né? Então, se nem todo mundo está familiarizado, acho que para deixar todo mundo na mesma página, nosso produto é uma plataforma, né? Então o acesso dele é online, os dados, enfim, tudo não está localmente. Então não existe a necessidade de provisionar um ambiente para ser executada a aplicação. Então, de novo, né? A gente brinca que é uma plataforma 360, e eu já explico por quê. Né? A gente vai olhar em óticas bem diferentes para que os times consigam trabalhar, primeiro de maneira proativa. Né? Então, acho que vale destacar um diferencial, que a nossa ferramenta ela não é reativa, né? Então, a gente não vai olhar para um incidente acontecido, a gente vai olhar e trazer insights antes que o incidente aconteça, antes que algo aconteça, para que o time trabalhe de maneira inteligente, né? Então, como eu comentei, o que é crítico, o que é importante, para onde que eu vou olhar, e de maneira eficaz. Né? Eu não vou desprender meses, semanas, dias, que seja com algo pequeno ou até mesmo com algo crítico, mas que a gente consegue otimizar. Né? A plataforma é dividida em 4 grandes pilares. Tá? A gente evita chamar de módulos, né? Porque a gente sabe que isso pode gerar confusão com termos de mercado. A gente trabalha em 4 pilares. Um pilar de análise on-premise, e aí acho que também, para pôr todo mundo na mesma página, para quem não está, a gente está falando de ambientes locais, né? Então, eventualmente, quem tiver uma infraestrutura local, eu tenho meus servidores, eu tenho meus switches, eu tenho meus roteadores, eu tenho coletor, né? Aqueles coletores de código de barra, eu tenho balança, qualquer equipamento que venha a ter um cabo de rede, grosseiramente falando, que venha a ter uma porta TCP, a gente monitora, né? Então, dentro de casa, para trazer essa visibilidade. Um pilar de cloud, e aí também, talvez seja mais conhecido de todo mundo, mas a gente vai olhar para as infraestruturas de cloud e dar um diagnóstico e trazer como está essa infraestrutura. Né? Aqui a gente está falando dos principais providers que a gente tem de mercado. Vale citar, né? A gente também tem iniciativas em conjunto com a Statum, por exemplo, que é uma empresa do grupo da Senior, que trabalha muito focado em cloud. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico, vai trazer como está o ambiente, em várias perspectivas, assim como a gente faz com on-premise. Um terceiro pilar, que a gente chama de área de superfície, ou de web surface, enfim, que vai olhar, a gente brinca aqui dentro, que é como um hacker ou como alguém mal intencionado enxerga a empresa de vocês de fora. Né? Acabei de conhecer vocês, tenho o e-mail de vocês, sou um hacker. Né? Normalmente, a grande maioria das vezes, um ataque ele se inicia por isso. Eu tenho um domínio do e-mail lá, o arroba qualquer coisa, eu vou tentar ver se esse arroba me direciona para uma aplicação que está vulnerável, se esse arroba me direciona, às vezes, para um servidor que está com uma porta aberta, que está com uma fragilidade exposta. Né? Então, a gente vai fazer essa análise, e aí eu fui bem superficial, a gente vai entrar mais em detalhes, e a gente vai trazer um diagnóstico apontando pontos de melhoria e apontando planos de correção. Né? E um quarto pilar, que é o nosso pilar mais novo, né, da família, vamos dizer assim, que é o pilar de aplicação. Né? Então, a gente fala que é uma plataforma 360, porque partindo da aplicação, a gente vai olhar para como ela é vista de fora para dentro e aonde ela está hospedada, seja interna, seja em cloud. Né? Somado a tudo isso, a gente entrega diversas ferramentas, diversos apoios, né? Desde a análise, e a gente sabe que
historicamente, segurança é uma área que atua muito, que trabalha muito, mas que é carente de quantificação dessas coisas, né? O quanto eu estou trabalhando, o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu estou melhorando, né? Como eu comentei, os insights e as recomendações, acho que vale dizer que a nossa solução é uma solução pouco invasiva, né? Na verdade, ela é uma solução minimamente invasiva, vamos dizer. Guilherme, eu acho que ficou mudo o teu microfone. Voltou, aconteceu alguma coisa aqui, o Lucas me deu um toque. Estão me ouvindo agora, né? Agora sim. Boa. Então, só pegando, né, o gancho da questão de ser uma solução pouco invasiva. Então, não existe a necessidade, por exemplo, de uma instalação de um cliente, de uma aplicação específica nos servidores. Né? Não existe essa... Por isso que a gente fala que ela é pouco invasiva. Não existe uma necessidade de... eu preciso passar por todo o meu parque configurando alguma coisa para ele ser monitorado. Né? Outro ponto importante, né, e acho que a gente tem bastante pessoas da área de segurança, da área de infra, que está muito próximo aqui, a gente entrega também nesse ecossistema uma ferramenta, uma solução para gestão do trabalho, né, para a gente chama de workforce. A gente sabe que times de desenvolvimento, times de produto, são mais munidos de ferramental para trabalhar no dia a dia, né? Como que eu monitoro, como que eu sei onde eu estou, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Então, a gente traz essa solução de workforce. Tudo isso ancorado em inteligência artificial, tá? Então, tudo isso que eu comentei até aqui é ancorado em modelos e mecânicas de inteligência artificial e de maneira contínua, tá? E aí eu vou dar um destaque especial para a questão do contínuo. Tudo que eu falei até aqui, talvez muitos de vocês que já trabalham em mitigações de segurança ou que já têm alguma solução em casa podem estar pensando, tá legal, entendi, mas qual que é o grande ponto-chave aqui? Como que você me fala que a gente está trabalhando de maneira proativa, com inteligência, sendo que de um dia para o outro a gente pode ter 100 novas vulnerabilidades sendo lançadas. Né? A gente tem uma pesquisa que traz mais ou menos esse número. Uma média ali de 100, 80 vulnerabilidades novas sendo lançadas todos os dias. Esse processo todo ele acontece de maneira contínua. Tá? A periodicidade, claro, depende do ambiente, mas, por exemplo, a gente está falando de ambientes em cloud serem analisados todos os dias. Então, uma vez por dia, existe uma análise do ambiente e a gente faz esse diff, vamos dizer assim, esse delta do que tinha para o que tem. Né? Melhorou ou piorou? Avançou ou degradou? Né? On-premise, dependendo também do tamanho do ambiente, isso pode acontecer quinzenalmente, mensalmente. Né? A gente sabe que ambientes on-premise são ambientes mais complexos, que demandam até mais tempo para ser resolvido. Né? Então, também faz sentido fazer uma análise diária de um ambiente on-premise. Eu vou dar foco, tá, pessoal, em 3 desses 4 pilares, nos 3 primeiros, tá? Então, daqui para frente, eu vou tentar trazer por que a gente olha para cada um desses pilares, o que a gente entrega no detalhe em cada um desses 3 pilares e como que a gente entrega isso para vocês, tá? Como é uma apresentação bastante gente participando e tudo mais, a gente optou por trazer prints, então vocês vão ver vários prints da plataforma. Esse processo de chavear entre compartilha a tela, vai para a plataforma, volta para a apresentação, num cenário desse ele é bem complexo, mas acho que eu vou bater na tecla algumas vezes na mensagem do Gabriel do começo. Fiquem à vontade de mandar dúvidas e no final a gente vai disponibilizar um canal de contato para, se eventualmente alguém quiser de agendar uma demonstração, ter uma conversa mais profunda específica sobre cada um, tá? Começando, então, no pilar de on-premise, que é o primeiro pilar que a gente trabalha, é o pilar que a gente está rodando há mais tempo. Por que a gente olha para ele? Tá? O gráfico que a gente tem em cima são as vulnerabilidades, é o número de vulnerabilidades lançadas ano contra ano nos últimos 10 anos. Tá? Então, a gente tem uma crescente ali na casa de 10%, 15%, quase que constante nos últimos 5 anos. Em relação a 22, né, o ano passado cresceu 15%, sendo que disso tudo, quase 60% são vulnerabilidades críticas e altas. Para quem não está familiarizado, o que é uma vulnerabilidade crítica? O que é uma vulnerabilidade alta? São, normalmente, vulnerabilidades que têm
um ecossistema de penetração muito conhecido, né? Então, existem pessoas que já publicaram várias maneiras de se invadir um sistema que tem uma vulnerabilidade ABC crítica, né? Então, é algo conhecido, é algo que uma pessoa não teria tanta dificuldade assim de invadir, né? Então, só para deixar claro por quê e por que da ênfase nos 60%. Né? O que a gente trabalha, o que a gente entrega, tá, nesse Scan Privacy? Primeira coisa, são avaliações que podem ser autenticadas ou não, né? Então, repito a minha mensagem do pouco invasivo. Guilherme, não queremos rodar um mecanismo autenticado, uma validação autenticada. A gente faz um monitoramento não autenticado, né, que implica uma questão de simplicidade no processo, olhando alguns protocolos. Então, comentei, né, pô, tem um equipamento, vou dar alguns exemplos que a gente já viu acontecer. Tem uma bomba de água, que é TCP. Tem um equipamento médico específico que tem um cabo de rede conectado. A gente vai olhar para isso também. Eu sei que não é o cenário da maioria aqui, mas alguém, às vezes, tem um equipamento industrial que é conectado à rede. Então, esse equipamento pode ser um vetor de ataque. Tá? Então, por isso que a gente olha para todos esses tipos de equipamento. Passado isso, né, a gente vai seguir aquele tripézinho de encontrar, identificar e sugerir, né, quais são as remediações. Isso sempre baseado em risco. Então, quanto maior o risco, mais crítico isso vai ficar dentro da plataforma. E, como eu comentei, essas análises elas podem ser agendadas, elas são parametrizadas. Então, Guilherme, putz, o meu ambiente ele é muito crítico, eu não quero correr o risco, em hipótese alguma, dele ser degradado ao longo de um horário comercial. Tudo bem, ele vai ser executado à noite. Para nós, isso não tem nenhum problema. Tá? Complementar a isso, a gente vai trazer o que a gente chama de Vulnerability Analytics. Né? Então, a gente vai trazer de uma maneira bem objetiva, tá? Onde está o problema, ou quais são os devices que têm problema, ou quais são as maiores vulnerabilidades que aparecem no ambiente de vocês. De uma certa forma, existe um pré-inventário, vamos dizer, né? Então, a gente vai trazer uma visão de todos os equipamentos, devices que a gente conseguiu identificar nesse ambiente. E aqui eu acho que vale dizer, né? Muitos de vocês podem estar pensando, pô, mas eu conheço os devices que eu tenho no meu ambiente. A gente executou alguns cenários, algumas provas de conceito, em que muitos equipamentos que voltaram com muita vulnerabilidade, o próprio time de infraestrutura não sabia que existia. Ou era um equipamento que, não, já foi desligado há muito tempo e estava lá ligado, e estava lá rodando. Né? Então, o legal aqui é que a gente traz de uma maneira proativa essa visão e, principalmente para times de gestão, principalmente para pessoas que têm que tomar uma decisão, a gente traz mecanismos para que seja tomada uma decisão mais qualificada, vamos dizer assim. Né? Acho que todo mundo passa por isso, a gente tem capacidade finita de execução, seja do ponto de vista de pessoas, seja do ponto de vista financeiro. Então, eu tenho que ser cirúrgico no que eu vou fazer. Eu tenho que tomar muito cuidado com quais decisões ou com quais riscos, gaps eu vou atuar. Então, a gente tem trabalhado e vem trabalhando constantemente para trazer isso de uma maneira para ser cirúrgico. Né? A gente sabe que num ambiente, por exemplo, onde existem 20 mil vulnerabilidades, o time não vai ficar dedicado 100% do tempo para atuar. Então, por onde eu começo? Né? E como que isso é feito? Tá? Então, aqui a gente começa a materializar um pouco. O que vocês vão ver daqui para frente são alguns dados anonimizados, mas são dados, não são dados fictícios, tá? Não são dados imputados manualmente, são dados reais. Então, a gente tem catalogadas hoje 250 mil mais de 250 mil vulnerabilidades, pensando em on-premise, mais de 350 checks, pensando em cloud, e a gente tem alguns cases de redução na casa dos 80% entre uma análise e outra. Né? Então, aqui o que vocês estão vendo, esse gráfico maior, são 3 análises de um mesmo ambiente, onde na primeira análise foi identificado quase 1.000 vulnerabilidades críticas, né? Vocês olharem na direita, tem lá risco 8, 9 e 10, né? A gente está falando de vulnerabilidades críticas, onde o time não conhecia, o time não sabia disso, foi feito todo um movimento, e aí seguindo aquele princípio de ser cirúrgico, de ser estratégico, e as maiores, ou pelo menos as principais vulnerabilidades foram resolvidas.
né? Então, é aqui que a gente fala da efetividade. O time não houve uma contratação de pessoas novas, não houve contratação de outros produtos, foi de fato atuar com inteligência em cima da informação que a gente tinha. Meu dia é muito corrido, eu não consigo parar para olhar gráfico. A gente traz também para os times, e todo mundo consegue ver isso dentro da plataforma, um rating de risco, né, um scorezinho calculado ali com base no ambiente. Né? Então, isso que vocês estão vendo é esse cálculo, esse score ele é calculado todos os dias. Né? Então, todo dia você vai ter uma foto do teu ambiente, como ele está, para ter esse sentimento de progresso ou de degradação do ambiente. Em 4 óticas, né? A gente traz um rating geral, que é a média ponderada, vamos dizer assim, de tudo. A gente faz uma análise olhando só para os devices, só para as vulnerabilidades, e a gente dá uma atenção especial para as vulnerabilidades críticas. Né? Esse cálculo ele vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, né? Ele está sendo incrementado, então tem algumas outras variáveis que vão impactando nisso, mas sempre com o intuito de trazer visibilidade para o time, para que o time tome as decisões da maneira mais cirúrgica. Tá? Ainda na materialização, né, um pouquinho mais de visibilidade. Então, o primeiro gráfico vocês já viram, aí que a gente já está falando de um outro ambiente. A gente traz como que isso está. Guilherme, legal, vocês fizeram 6 análises no meu ambiente, 5 análises, mas quantas vulnerabilidades novas entraram? Quantas saíram? Né? Porque a gente sabe que se num mês eu tenho 10, no outro eu tenho 5, não quer dizer que eu resolvi 5. Eu posso ter resolvido 10 e ter entrado outras 5. Né? Então, a gente traz uma visão dessa curva para o time entender o comportamento do próprio ambiente e uma curvinha ABC, né? Acho que muitos de vocês estão familiarizados com esse termo, dos devices. Né? Então, aonde está o principal problema e a gente vai descendo essa curva, diminuindo o tamanho ali do ativo, né, da bolinha. Né? Então, para trazer essa visibilidade. Time que vai atuar, legal, entendi de um ponto de vista estratégico. Do time do lado operacional, como fica? A gente traz literalmente um Kanban. Acho que todo mundo aqui talvez já tenha trabalhado com Trello, né? Então, não é zoeira, é muito parecido com o Trello. Então, a gente traz um Kanban, um quadro Kanban, né, com 3 etapas. Dentro de cada etapa, todos os devices, e dentro do device, todas as vulnerabilidades que ele tem. Né? Então, a gente vai trazer informação de há quanto tempo essa vulnerabilidade está ativa, de qual é a solução para essa vulnerabilidade. Se vocês observarem mais à direita, por exemplo, a gente tem uma vulnerabilidade de PHP, por exemplo, onde a solução é atualizar a versão do PHP. Nem sempre é possível, e a gente sabe disso. A gente vem implementando mecanismos para trabalhar em relação a isso. Então, nas próximas semanas, a gente vai entrar no ar, por exemplo, uma opção de assumir o risco. Né? Então, o time assume o risco e fala, legal, estou assumindo esse risco por 6 meses, porque dentro de 6 meses eu não vou poder atualizar a versão do meu PHP. Então, não faz sentido essa vulnerabilidade ficar aqui escancarada. Né? E assim sucessivamente. Né? Então, é aqui que a gente brinca que é a ferramenta de workforce. Saindo de on-premise, pessoal, indo para cloud agora, também, por que a gente está olhando para cloud? A gente tem algumas pesquisas que trazem que os maiores problemas, né, que normalmente as empresas passam quando estão no processo de adoção de cloud, e aqui a gente está falando desde startup até empresas mais consolidadas que eventualmente estão passando por processo de transformação digital, elas sempre esbarram em alguns problemas, né? Falta de controle, falta de visibilidade, ou custo, ou insegurança do ambiente. Né? Normalmente são empresas que optam por fazer a própria gestão, né? Acabam não atuando com um parceiro de cloud. Né? A gente tem alguns parceiros, mas, por exemplo, a Statum. Né? Então, legal, eu quero fazer a minha própria gestão de cloud. Essa pesquisa é muito pautada nisso, tá? Então, dos 4 principais problemas, 2, o nosso produto, a nossa solução atua, que é falta de controle, falta de visibilidade. E falta de controle implica diretamente no terceiro pilar, que é custo. Né? Então, todos esses problemas, todos esses porquês, eles se falam. E nessa ótica também dessa pesquisa, a gente tem os principais causadores de vazamento de dados. Né? Agora eu vou falar todo mundo sabe, porque eu acredito que todo mundo saiba.
A LGPD está em vigor no Brasil há 2, quase 3 anos. A gente tem uma política, né, em relação à proteção de dados. Então, um vazamento de dado causado por um ransomware tem um impacto muito grande. Quando a gente fala de uma cloud sem controle, isso fica muito pior, né? E esses pilares, esses vetores de vazamento de dados, como malwares, como contas comprometidas, por exemplo, são pilares, são pontos onde o produto de cloud da Vulnerary vai conseguir trazer essa visibilidade, né? Outra tecnologia, outro aspecto que está em alta agora, todo mundo já usou ChatGPT, eu acredito, né? São as inteligências artificiais, né? Isso vem muito casado com cloud, porque cloud é o maior vetor de adoção de cloud. E por que a gente colocou essa pesquisa sobre IA especificamente? Porque quanto mais IA for adotada, e a gente tem uma pesquisa ali falando que 61%, essa pesquisa do ano passado, do meio do ano, né, que 61% dos CISOs entrevistados apontavam que as empresas usariam, né, ainda em 2023, inteligências artificiais, puxa o número de uso de cloud também. Né? Então, aqui, IA e cloud estão estritamente ligados, né? E aí a gente tem uma série de problemas de compliance em relação a IA, né? Seja dados que não deveriam ser compartilhados, seja o próprio vazamento. Acho que a gente tem diversos cases em relação a especificamente ChatGPT, quando começou a ser executado, de prompts que vazavam dados, né? E para amarrar o porquê de cloud, e cloud tem bastante porquês, porque cloud tem um processo de adoção muito rápido, e ao mesmo tempo que tem que ser muito trabalhado, a gente também tem um problema de mercado de escassez de profissionais. Ou, né, num cenário onde não, eu tenho bons profissionais, existem gaps para serem cobertos. E esses gaps, muitos deles estão em segurança, tá? Então, o primeiro gráfico que a gente tem à esquerda, ele traz Zero Trust, AppSec, AppSecurity, ambos ali com 35% ou 36% de falta de skills nessa entrevista, né? Assim como o Pentest também. Então, legal, eu tenho infraestrutura cloud, eu não estou passando por problemas com inteligência artificial, o uso de inteligência artificial, mas às vezes falta skill, falta profissional, né? E isso traz um risco para o negócio muito grande, né? Então, ter um ambiente ter um ambiente onde eu não tenho um time que possa atuar de maneira consciente é muito ruim para o negócio, né? Dando liga nisso tudo, como que a Vulnerary atua e onde a gente quer apoiar, tá? E aqui eu vou dar ênfase na palavra apoiar, né? Então, eu acabei de falar de escassez de profissional, de skill gap nos skills dos profissionais, mas a nossa intenção é aprimorar isso, é ajudar com que as pessoas, com que os profissionais consigam trabalhar com o seu melhor de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva, né? Então, quando a gente fala de cloud, um grande pilar que a gente traz é uma análise de compliance, né? Então, hoje a gente olha para 20 frameworks diferentes. Então, quem já trabalhou, por exemplo, com cartão de crédito, sabe que existe um framework de mercado, na verdade, uma certificação de mercado chamada PCI DSS, que toda transação, toda empresa que faz transação de cartão precisa ter. Ou para quem trabalhou com saúde, existe RIPA e assim vai. Então, a gente faz um diagnóstico do ambiente cloud com base nesses frameworks e apresenta pontos de melhoria. É claro que esses frameworks olham para diversos outros pilares, que não só segurança, mas no que toca a segurança a gente apresenta. Como um monitoramento contínuo, a gente traz como uma auditoria, né? Então, os times de infraestrutura e segurança, os times de gestão, times de auditoria interna, times de compliance, vão ter uma visão real de como está o ambiente cloud, né? Então, acredito que alguns de vocês já tenham passado por isso. Estou negociando com um fornecedor muito grande, eu estou negociando com um fornecedor de fora do Brasil, eu preciso responder um questionário que me questiona, né? Que me traz algumas perguntas sobre a minha compliance, sobre a minha gestão de vulnerabilidades, sobre a minha segurança. E aí, como que eu apresento isso para o meu eventual cliente? Então, a gente trabalha para mitigar isso. De novo, isso é pré-configurado, esse agendamento. Então, Guilherme,
Nosso ambiente cloud ele não é tão expansivo, ele não é tão grande, a gente não precisa rodar análises diárias, tudo bem, isso, vocês fazem isso na plataforma, e multi-cloud, né? Então, a gente vai olhar para os 4 principais providers hoje de cloud, com capabilities, né, e com processos para integração de outros providers conforme o tempo passar. Isso tudo de uma maneira contínua, né? Então, comentei lá atrás e repito, então essas análises elas vão acontecer continuamente, sem a necessidade de uma pessoa ou de um consultor ou de eventualmente alguém do time ir lá e executar ela, né? Vocês vão tirar proveito do resultado dessas análises e não só das análises, né? Monitoramento contínuo, a gente olha para o que é lançado a nível mundial de vulnerabilidades e sempre que a gente identifica uma correlação entre algo que foi lançado e o ambiente de vocês, a gente dispara um alerta. Então, a gente teve alguns casos bem recentes, por exemplo, de vulnerabilidades em equipamento de infraestrutura, em firewall, roteador, que a gente conseguiu identificar isso com 1 hora que a vulnerabilidade havia sido lançada, era uma vulnerabilidade muito crítica, e a gente fez essa notificação para os clientes, e um dos clientes tinha o parque dele 60% comprometido com essa vulnerabilidade. Não houve nenhuma tentativa de invasão, nem nada do tipo, mas o fato é, o cliente ficou ciente, a pessoa ficou ciente de que ela estava vulnerável, e ela conseguiu traçar um plano de ação com calma, né? E aqui a gente começa a falar de estratégia, né? Então, eu sei com antecedência, eu não vou reagir quando eu for eventualmente comprometido. Eu já sei disso, eu vou conseguir trabalhar e traçar um plano de uma maneira melhor. Ou não, eu não tenho um equipamento, desculpa, eu não tenho uma tecnologia X no meu ambiente, mas eu quero saber sobre essa tecnologia. Então, a gente também consegue parametrizar tecnologias específicas dentro da plataforma para serem monitoradas, né? Então, estou num processo de migração para uma ferramenta ABC, e eu quero saber se essa ferramenta é confiável. Então, a gente pode cadastrar essa ferramenta na plataforma e acompanhar o lançamento, se houver, de vulnerabilidades dela. E tudo isso de maneira automática, né? Tudo isso baseado em modelos de inteligência artificial. E aí alguns de vocês podem estar se questionando por que eu falei isso com ênfase algumas vezes e vou repetir essa ênfase, né? Todas essas recomendações, elas, claro, passam por um processo de curadoria, elas passam por um processo de validação, vamos dizer assim, mas não existe a necessidade de, por exemplo, uma experiência que eu e Lucas, meu sócio, já passamos algumas vezes, de mandar um e-mail e ficar 2 dias esperando com o processo parado porque eu estou esperando o retorno de alguém, né? Então, a plataforma, ela entrega muita coisa e o que ela não entrega, a gente vem trabalhando para que ela entregue, né, de maneira automatizada. E aí, só também, né, dando uma passada, como é a visibilidade disso? O score é exatamente igual ao score de on-premise, né? Então, vocês vão ter a mesma visão sobre a saúde do ambiente. A gente vai trazer quantos providers, quantos recursos, qual que é a evolução dessa análise, quais são os principais serviços que são analisados, quais são os principais controles, né, que a gente está olhando ou que estão aparecendo mais. Aqui é um mapa de regiões de um cloud provider específico, mas se eu tiver mais de um cloud provider, eu vou ver as regiões daquele cloud provider e quais regiões eu tenho problema, tá? Isso aqui é importante. Então, eu sei que está pequeno, mas essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo são ambientes onde essa conta tem recurso publicado e tem problema, né? Assim como o gráfico da direita é uma visão mais macro de todos os serviços que eu tenho e quais estão comprometidos com pelo menos uma vulnerabilidade. A operação, de novo, é exatamente igual à operação de on-premise e é proposital que ela seja, tá? É para tirar fricção, né? A gente sabe que muitos times são pequenos, às vezes é a mesma pessoa que olha para tudo, então não tem por que a pessoa ter que aprender 4, 5 ferramentas diferentes. E como eu comentei, aqui é uma visão bem superficial dos compliances, né? Então eu vou trazer uma visão de vários frameworks e o quão compliance eu tô ou com compliance eu não estou em relação a um framework. Pessoal, e por fim, né, dos 3 pilares que eu ia comentar, a gente falou de 2, o terceiro pilar é o pilar de exposição a ameaças, né, de como que eu estou exposto publicamente, como que eu sou visto como, do ponto de vista de segurança na internet, né.
E a gente também traz algumas informações que, por exemplo, quando a gente pega a mesma pesquisa que entrevistou profissionais de segurança, executivos de segurança, 2 dos 5 principais preocupações, das 5 principais preocupações que esses gestores têm, a primeira está em ter ativos desconhecidos e o segundo está em ter ativos conhecidos, mas que não foram testados. Né? Então, eu tenho um ambiente muito pequeno, eu sei, eu entendo totalmente como eu sou visto na internet, mas será que ele foi testado? Ou não, eu tenho um ambiente muito grande, né? Eu tenho uma conta lá, eu tenho um domínio que eu crio subdomínios quase que diariamente, né? Como que esses subdomínios são vistos? Esses subdomínios, eles estão protegidos? Existe proteção por certificado digital? Existe, enfim, alguma tecnologia vulnerável exposta ali? Então, esses são as 2 maiores preocupações. E quando a gente olha para o negócio, né, saindo do pilar técnico, pensando no pilar de negócio, exposição a cyberataques de longe a maior preocupação dessas pessoas. Né? Então, a gente está falando de quase 50% dos entrevistados trazendo que exposição a cyberataque é uma preocupação. E aí eu repito minha mensagem do começo, né? Se não é um comprometimento, se não é um ataque que acontece internamente, normalmente ele vai vir via essa exposição, né? Peguei o domínio de alguém e eu vou olhar como esse domínio está exposto na internet. Está protegido? Não está? Às vezes eu tenho um fornecedor lá, que eu tenho um produto dele que está exposto que eu acho que está protegido. E o fornecedor não tomou as devidas precauções. Então, a gente pode conduzir esse processo, inclusive, para produtos que estão hospedados na nossa infraestrutura. Né? E como que a gente faz isso? Né? Pegando o porquê, agora, né, o que, né? O que a gente entrega para isso? Primeiro esse diagnóstico, entender tudo que eu tenho, que está exposto na internet. Às vezes repito, eu tenho lá um servidor que está exposto e eu não sabia, eu não lembrava, eu achei que estava fechado. Eu tenho uma consultoria que faz isso para mim. Né? Eu confiei ou eu achei que estivesse. A gente vai fazer isso de maneira recorrente, de maneira automatizada, né? Então isso garante um pouco mais de assertividade. E, de novo, assim como para os outros produtos, a gente vai trazer recomendações, sugestões e mecanismos para que sejam diminuídas as exposições baseadas em inteligência artificial, né? Baseado em modelos de IA. A gente sabe que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Como que isso acontece, Guilherme? Me mostra, quero ver. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma conta que ela tem um domínio sendo analisado. Guilherme, eu trabalho com domínio .com, .com.br, .ind.br e eu tenho um site, um domínio da minha holding. A gente pode olhar para todos esses domínios ao mesmo tempo, não tem problema. Quantos subdomínios ou quantos subendereços eu tenho identificados nessa análise? Quantos endpoints, e aqui a gente chama de endpoint tudo que é descoberto dentro desses domínios. Tenho um arquivo Excel que eu joguei numa pasta do site para compartilhar com o fornecedor. A gente vai identificar, eventualmente, essa planilha vai trazer para vocês. Quem vai dizer se deveria estar ou não exposta são vocês. Mas ter conhecimento de que isso está exposto somos nós. Claro que o produto está se desenvolvendo, então a gente vai chegar ao ponto de trazer se é sensível ou não essa informação, mas a gente gosta de deixar muito claro que aqui a gente está falando, vou trazer para um cenário de LGPD, a gente está falando do pilar de segurança da LGPD, né? Não para o pilar, por exemplo, de data mapping da LGPD. Né? E a gente traz sempre a quantidade de scanners que a gente está fazendo, quantas análises. Né? Isso muda, para efeito meu, o Lucas, né, vai me dar licença poética para falar. Aqui esse print tem 8 análises, na verdade hoje a gente já está com 13. Né? Então é um processo que vem evoluindo muito rápido. O print de baixo, só para exemplificar, é uma análise em cima de certificado digital. Como que está o certificado digital desse domínio? Quem é o emitente? Qual que é a validade desse certificado? Quem lida com certificado digital sabe que a gente sempre esquece de renovar. A gente sempre esquece de colocar isso na agenda, né? Quem às vezes trabalha com fornecedor mais organizado, esse fornecedor avisa. Quando não, acaba passando batido.
quais são os protocolos que esse certificado valida, se está certo, se não está, se tem vulnerabilidade, se não está. Aqui já é um print do scan baseado no subdomínio. Né? Então, o que eu tenho que pode estar exposto? Eu posso ter, por exemplo, um cross-site scripting, e aí, tirando o techniquez da mesa, eu posso eventualmente pode ser injetado um script malicioso no meu site e prejudicar terceiros ou me prejudicar. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico com base nesses endereços, com base nesses endpoints, e vai trazer para vocês o máximo de informação possível, de novo, para que sejam tomadas as decisões de maneira estratégica. Tem muita, repito, tem muita vulnerabilidade, tem muito problema de configuração que às vezes é muito complexo de ser resolvido. Eu preciso desligar uma infraestrutura inteira, eu só vou conseguir fazer isso daqui 1, 2 anos. Mas o ponto que a gente gosta sempre de trazer, eu não vou voltar aos slides, mas eu vou voltar naquele slide, no terceiro slide, que eram os 3 pilares, né, que o Gartner traz como tendência, que a gente baseia todo o nosso produto, que é eu fazer a gestão disso, então ter consciência é fazer gestão, eu validar como está, então minimamente o ambiente na perspectiva on-premise, na perspectiva cloud e na perspectiva disposição, ele está sendo validado, e consolidar. Né? Eu mostrei prints diferentes, mas eu vou voltar só para mostrar. Se vocês olharem o primeiro print que está mais à esquerda, vocês vão ver todo o menu da solução. Tá? Então, a solução ela é uma só. Então, quando a gente fala de consolidar, de trazer todos os dados, todas as análises, todas as informações para um único ponto, para que o time possa traçar decisões em comum para vários ambientes, né, tá nesse cenário. Tá, pessoal? Pessoal, repito, né, a gente queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho de embasamento do porquê que a gente está falando e do porquê que a gente entende que todo mundo deveria olhar para cyber de uma maneira mais cautelosa, né? Então, aqueles primeiros números. Falar um pouquinho do que é o produto, do que é a solução da Vulneri. Aprofundar um pouquinho mais nos 3 principais pilares que a gente tem em execução hoje, que é o privacy, cloud e análise de superfície. E acho que reforça a mensagem do Gabriel, né, no começo. Se alguém tiver interesse, se alguém ficou curioso para ver como que se alguém quiser executar uma prova de conceito no seu ambiente, entender como que está isso, o pessoal da Senior disponibilizou esse contato através do marketing@senior-rp.com.br. A gente vai se falar através desse e-mail, né, em conjunto com a Senior. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que vou comer só mais 1 minutinho aqui para não estourar muito. A gente gosta de deixar muito claro que esse processo que a gente chama de prova de conceito, que eu quero ver, mas eu quero entender como é o meu ambiente, ele é um processo simples, tá? Ele é um processo rápido, né? Claro que cada ambiente tem a sua particularidade, mas a gente está falando ali de, em 1 semana, por exemplo, conseguir ter evidências já e vocês verem o ambiente de vocês, como é o ambiente de vocês dentro da ferramenta. Isso ajuda muito a tomar uma decisão, isso ajuda muito a times técnicos a conseguir pleitear investimento, a conseguir mostrar de fato como tá bom? Então, fiquem à vontade de entrar em contato pelo e-mail, enfim. Eu sei que o Gabriel comentou comigo, né? A gente tem pessoas que são clientes, pessoas que estão ainda em conversas. Fiquem à vontade de falar com esse canal marketing para a gente marcar uma POC, marcar uma conversa. Guilherme, quero ver a plataforma funcionando, mas eu não quero uma POC. A gente marca uma apresentação mais no detalhe com cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado.